Atualiza uma outra informação, mais um dia de protestos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro aqui em São Paulo e em Brasília. Carolina Abelim. Em Brasília, os manifestantes seguem acampados em frente ao comando do Exército no setor militar urbano. Em imagens desta quinta-feira, um grupo do Exército deixa o quartel em vários veículos. Os manifestantes abrem espaço para a passagem e fazem vídeo e tiram fotos dos militares. Ontem, durante a tarde, uma forte chuva com vento alagou o acampamento e levantou barracas. Foi preciso segurar as lonas. Outras imagens mostram caminhões que chegaram ontem ao Distrito Federal para reforçar a manifestação. Eles estão parados, estacionados em uma área verde. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou às polícias federal, rodoviária federal e militar do Distrito Federal que adotem as medidas necessárias para desobstruir vias públicas que tiverem trânsito interrompido, por causa do deslocamento dos mais de 100 caminhões. A decisão é uma extensão da determinação anterior do ministro, referendada pelo plenário, de que as polícias desobstruíssem as rodovias bloqueadas. O ministro determinou ainda a identificação dos caminhões usados para bloqueios nas vias para a aplicação de multa de R$100 mil por hora aos proprietários. Em São Paulo, um grupo também continua em vigília em frente ao Comando Militar do Sudeste, na zona sul da capital. Os manifestantes seguram cartazes que dizem SOS Forças Armadas e entoam gritos de guerra em que pedem para que o Exército salve o Brasil. A Avenida Sargento Mário Cosel Filho é a única bloqueada na região do Ibirapuera por causa da aglomeração. Ontem, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a conduta do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. A investigação correrá sob sigilo na PF em Brasília. Serão dois focos. As blitz que foram realizadas no dia da votação do segundo turno, concentradas especialmente no Nordeste. Outro, a possibilidade do diretor-geral ter cometido o crime de prevaricação por demora em adotar medidas para desobstruir as rodovias bloqueadas pelo país. A PRF, que também trabalha para determinar possíveis lideranças dos bloqueios, identificou 40 pessoas físicas e 10 empresas de terem organizado bloqueios em rodovias pelo país. Todos foram multados. A lista foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. Diogo Schelp, é preciso que essas manifestações terminem, mesmo sob duras penas impostas por Alexandre de Moraes, TSE, STF, ou essas pessoas têm o direito de continuar a protestar nas ruas até quando quiserem? Adriana, os brasileiros têm direito de se manifestar pacificamente. Esse é um direito estabelecido, né, na Constituição brasileira. Agora, de fato, não se pode permitir que façam protestos que prejudiquem outras pessoas, que prejudiquem a circulação nas vias, por exemplo. A gente viu essa história dos bloqueios nas estradas, isso já melhorou bastante, mas ainda vemos aí algumas situações em que, mesmo que se bloqueie apenas uma faixa, isso atrapalha, né? Atrapalha a circulação das pessoas e isso realmente não se deve aceitar. Essa questão da Polícia Rodoviária Federal ter ou não prevaricado no início desses protestos nas rodovias, isso é uma questão que precisa ser investigada, mas eu acho difícil que vá resultar em algo realmente contundente, porque há, de fato, uma dificuldade de efetivo da Polícia Rodoviária Federal e foram muitos bloqueios, centenas de bloqueios naqueles primeiros dias de protesto. A única coisa que se pode dizer é que, em relação ao que esses manifestantes, agora em frente aos quartéis, exigem, é uma pauta absolutamente inviável. Quer dizer, a intervenção federal não serve para isso que eles estão esperando, não serve para rever ou reverter resultados eleitorais, mas para interferir, por exemplo, em atuações que são de atribuição de estados em situações específicas, situações limites. Não é o caso aqui e não é, inclusive, o instrumento previsto na Constituição. Então, não há como atender à reivindicação desses manifestantes. Mas eles podem, obviamente, manifestar suas intenções. Roberto Mota, a continuidade dessas manifestações. Mota? Tá ouvindo, Mota? Desculpe, deu uma falha no som. Não, para a gente falar sobre a continuidade dessas manifestações. Olha, as manifestações, elas continuam acontecendo em todo o país. Aqui no Rio, as manifestações têm sido gigantescas, principalmente no centro da cidade, em frente ao Comando Militar do Leste.
O direito à manifestação é livre, as manifestações têm sido ordeiras, como a Jovem Pan já mostrou várias vezes, nem lixo fica depois que os manifestantes saem. A expectativa é que as manifestações aumentem. Há uma expectativa de uma manifestação gigante no dia 15 de novembro. O uso da polícia para adotar medidas repressivas contra manifestantes é um grande erro. Vamos lembrar que nós nunca vimos isso quando se tratava da extrema-esquerda realizando manifestações violentas nas ruas, que incluía depredações de prédios públicos, queima de ônibus e uso de violência contra pessoas. Vamos lembrar que há poucos anos a esquerda fez uma manifestação na frente da residência de uma ministra do STF em São Paulo, jogando tinta vermelha no prédio, um ato assim extremamente violento. Nada aconteceu com eles. Nós escutamos outro dia aqui um deputado federal, que também é policial rodoviário federal, dizendo que é impossível conseguir uma decisão judicial para fazer a desobstrução de uma rodovia quando ela é bloqueada por sem terra. Então, não podemos perder de vista um fato muito importante. Os manifestantes foram às ruas porque eles rejeitam a figura política que foi declarada como presidente eleito. Ontem, nós vimos a mesma rejeição vinda do mercado financeiro.